tranquilo. Hoje nós estamos estreando aqui um equipamento novo, não sabemos como que está, se é que está, mas eu quero que é ótimo, perfeito, muito bem. Muito obrigado pessoal da técnica, pessoal do louvor, todos que estão assistindo a nós pela internet. É um prazer estar com vocês nessa tarde. E eu gostaria de continuar o nosso estudo lá no livro de Atos. E é interessante o livro de Atos, porque Atos é dinâmico, Atos é uma sequência de fatos, é uma sequência de ações, e toda hora está acontecendo alguma coisa. Principalmente quando entra o apóstolo Paulo. Você já viu? Paulo entrou na cena, ele apanha, ele é apedrejado, ele morre, ele ressuscita. Paulo é uma coisa fantástica. Se não fosse Paulo, o livro de Atos seria meio monótono, né? Mas Paulo está lá. Paulo está lá, está brigando, está lutando, ele está fazendo a carreira dele. Tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 18, mas o tema da mensagem é este mundo campo de batalha, ou este mundo um campo de batalha, ok? E tem um livro do A.W. Tozer, okay, que se chama alguma coisa nesse sentido, até pediria ajuda para a minha universitária aqui. Como é que é o nome desse livro mesmo? É Este Mundo, um Campo de Batalha, alguma coisa nesse sentido. E ele diz o seguinte, que o mundo é um campo de batalha e não um parque de diversões. Okay? Paulo está num campo de batalha. Ele não está lá no Play Center. Rapaz, eu sou do tempo Play Center. Você também é do Play Center, né? Você foi muitas vezes lá, que eu sei, né? Muita gente aqui foi lá. Eu não fui porque eu não era daqui, né? Mas eu ouvi falar. Eu não era daqui, gente. Não sei se você sabe, mas nós não somos daqui. Viemos para cá, já não existia mais isso. Mas a gente foi num dia, num outro lá, que eu não vou contar as histórias e tudo que a gente passou, né? No barco Viking, certo? Que a gente quase encontrou a morte e o outro lado do universo naquele barco Viking. Sério. A Raíssa, coitada... Não, e eu não quero ser nojento aqui, eu não vou falar todos os detalhes, mas aquele barco Viking, quando ele faz aquela assim, ó, e você olha, você tá lá embaixo e o cara tá lá em cima, e você vê o cara passando mal, fazendo assim, e você lá embaixo, exatamente, aquela coisa direta. Eu disse, não é para mim. E aí... Tem que ter guarda-chuva, segundo o Levi, né, para ir naquele barco Viking e tantas outras coisas. Mas enfim, não é um parque de diversão, é luta, é perrengue mesmo que a gente passa todo o tempo. E Paulo está lá nesse verdadeiro barco Viking, passando pelas tribulações da vida. E hoje nós vamos ler aqui no capítulo 18, mas algumas histórias, porque não tem uma história. Como Paulo já disse, não é entediante. Paulo, ele começa... no capítulo 17, ele está em Tessalônica, depois ele vai para Bereia, depois ele está em Atenas, e aí ele não fica contente, ele vai e diz assim, vamos fazer a coisa ficar um pouquinho mais tensa, um pouquinho mais cheia de problema. Pode voltar, a gente não chegou lá ainda. Tá? Calma que a gente vai por capítulos aqui. Eu já entrei acelerado, né? Mas ela também, só que calma. Alguém tem que segurar isso daqui, senão a gente acaba o culto às 4h30 mesmo. Okay? Então, capítulo 18 diz assim, logo nas primeiras palavras, diz, depois disso o quê? Depois que Paulo estava em Atenas, depois disso, Paulo saiu de Atenas, foi para Corinto, ok? Ele foi para Corinto. E aí tem toda uma história que vai começar ali em Corinto, e aí no versículo 2 diz, ali em Corinto, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto. Ponto é uma região na Turquia, certo? No norte da Turquia, já no Mar Negro, né? na divisa ali com o mar, etc. Enfim, mas muita coisa interessante que tem lá do Ponto. Mas esse cara era do Ponto, o Áquila, e que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, não a nossa Priscila, né? Mas sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. E aí Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Ok, aí o texto vai daí para frente, tem muita coisa que vai acontecer. Mas uma coisa que eu tenho notado no livro de Atos, não sei se vocês têm percebido nessa dinâmica, nessa alta rotação que a partir de um certo momento a coisa realmente parece que engrena. O Paulo, ele está ali, né, fazendo várias coisas, tem alguns milagres acontecendo aqui, uns discursos lá, como eu disse antes, algumas pedras rolando na cabeça dele, né, e várias coisas acontecendo, e ele chega nessa cidade de Corinto, onde ele vai fundar uma igreja, ok? Que depois vai originar as famosas cartas de 1 Coríntios e 2 Coríntios.
E que, não sei se você sabe, o nome do Corinthians, enfim, né, tem tudo a ver com isso daí. Nós não teríamos um Corinthians se Paulo não tivesse ido para Corinto, ok? Então, não, faz parte, ué. Se vocês for ver lá, os caras deram nomes, mas enfim, né, uma igreja muito problemática, cheia de dificuldades, uma igreja, enfim, né, a igreja, estou falando da igreja, ela é cheia de problemas, né, dentro dela lá, e ela sempre lutando com várias questões. Mas Paulo chega pela primeira vez em Corinto. E quando ele está lá, acontece esse encontro maravilhoso que ele tem com Áquila e Priscila. E depois, se vocês lerem para baixo, tem mais um monte de gente que aparece nessa história. Então, a vida ela é feita de grandes acontecimentos. E por isso que nós vamos para o próximo slide, agora sim. Muito obrigado. Eu sei que eu atrapalho você, tá dando um pouquinho, mas a vida é um campo de batalha, gente. Um campo de batalha é campo mesmo. A batalha ocorre em algum lugar. E se vocês pegarem o capítulo 18, vocês lerem o capítulo inteiro, vocês vão notar uma coisa. Essas são as citações dos lugares que estão no capítulo 18. Você vai ver falar sobre Atenas, né, no começo ali, que ele estava em Atenas e foi para Corinto. Depois fala que Áquila e Priscila são de Roma, mas eles vieram de Roma expulsos lá pelo imperador, ok? E depois eles vão um pouquinho mais para frente do capítulo, eles vão de Corinto, eles vão para Éfeso, depois Paulo vai para Cesareia, depois ele vai para Antioquia, fala da Galácia, fala da Frígia, fala da Caia, só nesse capítulo. Muito bem, muito obrigado, você é maravilhosa, meu bem, obrigado que eu estava aqui já, né? O carro já estava sem água, estava fervendo aqui já o motor. Vamos lá. Continuando, então, percebam, olha só, são 3, 5, são 9 nomes de lugares só nesse capítulo aqui. Ou seja, o ministério de Paulo, o ministério dessas pessoas que estão ali, ele é muito dinâmico. Não só Paulo, tem Paulo, Áquila, Priscila, depois a gente vai ver que tem mais outros, Silas, e mais o Timóteo, e uma galera toda aí, mas eles estão no mundo. Isso é uma coisa que me chama a atenção, porque isso daqui reflete bem uma ênfase que o evangelho tem. Não sei se você sabe, mas existem duas religiões que são religiões de proselitismo no mundo. Tá? Duas religiões mundiais são de proselitismo. O que é uma religião de proselitismo? Religião de proselitismo é aquela religião que busca adeptos fora da própria religião. Ou seja, em outras palavras, converter, né? A gente vai converter os pagãos, vamos converter os não cristãos. Então, o cristianismo é uma religião de proselitismo e outra religião de proselitismo é o Islã. Tá? São as únicas duas religiões grandes que são de proselitismo. Budismo, você já viu o pessoal do budismo fazendo um evangelismo de rua? Não, você não vai ver o budista fazer. Já viu o judeu fazendo, nem a palavra evangelismo, né? Mas enfim, fazendo alguma propaganda aí na rua? Você já viu o rabino distribuindo folhetim para ir na sinagoga? Não, porque eles não são religiões de proselitismo. Você vai ver, muçulmano tem isso e o cristão tem isso. E esse momento é muito interessante, você ver eles espalhando-se pelo mundo. Paulo, Áquila, Priscila, Timóteo, Silas e mais uma galera aí, eles estão pelo mundo. E a pergunta que se faz aqui, muitos estudiosos se fazem, é a respeito de Áquila e de Priscila. Áquila e Priscila, pelo que a gente lê no texto, e muitos chegam a essa conclusão, né, em uma inferência do texto, que eles são convertidos, porque eles têm uma amizade rápida com Paulo, tipo, são maiores amigos, best friends desde sempre, então, provavelmente eles são já cristãos. E a maturidade deles, que vai acontecer daqui para frente no texto, mostra que eles já eram líderes, eles já eram algumas pessoas envolvidas no ministério. Então, quando eles chegam aqui, eles são cristãos, já, quando eles chegam em Corinto. Mas eles vieram de Roma. Isso significa dizer que em Roma já havia uma igreja cristã na época em que Paulo nem sequer tinha ido lá. Ou seja, é certo, né? Nós sabemos que Paulo não fundou a igreja em Roma. Inclusive, ele escreve uma carta aos romanos, não sei se vocês já leram essa carta, mas ele diz assim: eu pretendo ir estar aí com vocês. Ou seja, em outras palavras, ele não conhece aqueles caras, ele ouviu falar provavelmente aqui de Priscila e de Áquila, lá tem o seu Jorge, a tia Joana, o irmão Pedro e tal, e aí ele fica sabendo, né? E aí ele manda uma carta, tempo depois ele manda uma carta para eles dizendo: eu quero ir visitar vocês, não quero só parar aí, eu quero ir até a Espanha, mas ele não tinha ido lá ainda.
Mas o fato é que existia uma igreja em Roma. Okay? Provavelmente lá da época de Atos capítulo 2, né? Se vocês lembram, Atos capítulo 2 havia muita gente ali em Jerusalém, né? No dia do Pentecostes, depois vem o Espírito Santo e os caras voltam tudo para casa, e alguns dizem que nessa volta para casa, alguns eram de Roma, da cidade de Roma, e eles foram para lá e fundaram a igreja. E Áquila e Priscila provavelmente também são resultados, né, de alguma forma, desse evangelismo, quer seja em Jerusalém ou quer seja em Roma, mas o fato é que quando eles se encontram com Paulo ali em Corinto, eles já são cristãos. Agora, é interessante também notar que ele é um homem que os dois eles vieram da Itália e foram expulsos por Cláudio lá de Roma, certo? E outra questão interessante que você olha aqui rapidamente percebe como que Paulo ele consegue entrar rapidamente em algum tipo de conversa ou algum tipo de vamos andar junto, vamos estar junto. Por quê? Porque eles vão passar aqui alguns meses, eu não me lembro agora exatamente o texto fala, o tempo que eles passaram lá, mas eles passam muito tempo na cidade de Corinto, ok? Então Corinto é uma cidade que Paulo ele investiu muito tempo. Por isso que depois vai ter aquela história do 1 Coríntios, 2 Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? E alguns até dizem, isso daqui é uma coisa que os teólogos falam, que na verdade, provavelmente, existiu uma carta anterior a 1 e 2 Coríntios. Na verdade, o que nós temos como 1 e 2 Coríntios é a 2 e 3 Coríntios, porque a primeira se perdeu, pelo que a gente vê na carta de Paulo aos Coríntios, ok? Isso é uma informação inútil para vocês, eu sei, né? Mas enfim, fiz a informação, né? Se um dia alguém me cobrar, eu falei que tinha uma 1 Coríntios que foi perdida, ok? Mas Paulo, então, ele tem uma relação muito grande com esse pessoal aqui. Por quê? Porque ele passou meses lá, ele investiu muito tempo. Nesse campo de batalha que Paulo está, é interessante como ele se move, e ele é meio que nem Israel no deserto, né? Ele vai andando. Aí ele percebe que ali é um lugar estratégico, acontece alguma coisa que para ele é interessante ficar, ele fica meses. Acho que é 1 ano e meio até nessa história. Depois alguém pode confirmar aí para mim, porque eu já li tanta coisa que eu não me lembro se foi em Éfeso ou ali, mas enfim. Mas ele fica algum tempo lá. Depois ele fica em Éfeso mais tempo. E ele fica em Icônio algum tempo. Em outras cidades, simplesmente ele passa. Tipo assim, opa! Aquela, né? Oi, tchau, fui, vou embora. Ele só dá uma passada por ali e ele não se detém em alguns lugares. Por quê? Porque ele está numa campanha evangelística, né, ao estilo de Paulo, através desse campo de batalha. Então, vocês percebem que ele esteve em Atenas, está em Corinto, já esteve em Roma, ele vai daqui a pouco para Éfeso, depois ele vai para Cesareia, que é ali na região de Israel, ok? Antioquia, mesma coisa. Depois ele vai para Galácia, Frígia, Acaia, ou seja, ele é um cara de movimento, é um cara que não para nunca. E você percebe isso na dinâmica da cidade. Amém? Para a próxima. Um exército invencível. Não basta você saber que você está numa guerra, não basta você ter um campo de batalha se você está lá dando tiro sozinho, ok? Então, você percebe que ao longo do ministério de Paulo, e principalmente nesse capítulo 18, ele é cercado de pessoas. Perceba bem, existe Áquila e Priscila, como nós lemos, depois no versículo 5, aparece Silas e Timóteo. Um pouquinho mais para frente, que eu vou ter que ver aqui, tá? Aparece um outro cara aí chamado Apolo, ok? Aí tem um Crespo, depois tem um Sóstenes, depois tem uma grande, muita gente na cidade de Corinto que fala que muitas pessoas, ele não dá nome, mas ele cita que muitas pessoas ali vieram a conhecer a Jesus através desse ministério e cada pessoa tem um nome. Mas se o Lucas fosse fazer a relação aqui, você imagina, né? E até um livro só de genealogia não, mas aqueles livros eu esqueci o nome, quando você coloca um monte de nome dos caras da empresa lá, um livro... registro, mas é para o pagamento lá, o cara recebe um monte... Enfim, vai lá. É isso mesmo, tá? E aí tem um tal de Tício o Justo. Eu fico imaginando o cara receber esse nome, né? Tício o Justo. Leialdo, o quase justo, o aprendiz de justo. Mas esse cara é o Tício o Justo. E é interessante que ele se converte nesse processo
mas ele é chamado ali no versículo 7, ó. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Esse cara morava ao lado da sinagoga e ele era chamado de justo. Tinha Cristo, que era chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados. Olha que bênção, o cara foi lá, pregou, né? Pessoas estão se convertendo e começa a aparecer nomes, começa a aparecer pessoas, famílias que estão vindo para a fé cristã. Então é uma coisa fantástica esse ministério de Paulo. Ok, então esse é um exército invencível, é um exército que é interessante que o exército cristão, conforme a batalha, a guerra vai acontecendo, ele não diminui, ele aumenta, né? E uma característica da igreja de Jesus é quanto mais ela apanha, quanto mais ela é perseguida, quanto mais ela é morta até mesmo, mais ela cresce, mais ela avança. E isso é algo que não cabe na nossa mente. Quando você você quer destruir, por exemplo, qualquer movimento, tá? Um movimento aí de revolta contra o Estado, né? Contra o país, contra o presidente, contra sei lá o quê. Qual é a principal maneira de você destruir o movimento? É você ir lá e matar o cabeça da história, né? É matar o líder da história, entendeu? Então, sempre foi assim. É mais fácil você ir lá, matar os líderes e, geralmente, dar aquela esfriada. Se vier outro líder, aí a pressão começa a aumentar. Você começa a não matar só mais o líder, mas os que estão abaixo, para mostrar para todo mundo que não é uma boa se levantar contra o Estado, né? Ou então você toma uma facada, coisas desse tipo, coisas básicas que também acontecem em alguns países aí, né, abaixo da linha do Equador. Mas o que acontece, gente, é que com o cristianismo não é assim. O cristianismo não acontece. Você vai ver, mataram o líder dessa seita chamada Jesus de Nazaré. O que aconteceu? A coisa parou? Não, a coisa começou a crescer mais. Aí vão lá e matam o Tiago, que é o pastor da igreja de Jerusalém. Aconteceu alguma coisa? A igreja acabou? Não, ela cresceu, ela expandiu, ela foi para as outras regiões, né? Além da Judéia, foi para vários lugares, eles estão crescendo. Aí os caras, puxa, não dá para perseguir esses caras, vamos começar a matar mais gente. Começa a matar mais gente. Mas quanto mais matava, mais aparecia crente. Parecia que brotava crente do chão. E o imperador não sabe mais o que fazer. Principalmente, né, os caras da sinagoga, eles não sabem o que fazer. Eles tentam matar Paulo. Vocês viram que nos capítulos anteriores, eles, acho que no 14, eles apedrejam Paulo e parece que ele está morto. Aí o cara pega e olha assim, levanta, bate o pó, né, tira o pó, vai lá e volta e ainda vai dar mais umas pregadas lá. Mas enfim, esse exército ele é invencível. Esse exército ele tem perdas, sim, tá? Nós sabemos de história de irmãos que perderam a sua vida. Eu conheci histórias lá na Rússia de pessoas que tiveram perseguição, que foram presas, que estiveram presos mesmo naqueles campos campo de concentração é quando é guerra, né? Campo de prisioneiros, né? Chamado de gulags, lá no meio do nada, no Polo Norte. Eu estive, inclusive, numa cidade que era um desses campos, e lá tem uma igreja, e a igreja cresceu justamente, a igreja apareceu justamente porque o Stalin pegou e mandou prender mandou o pastor lá para gente, no meio do nada, absolutamente do nada, certo? E aí esse pastor foi para lá e começou a pregar na prisão, um monte de gente se converteu. Quando eles abriram aquela prisão, vamos assim dizer, aquele campo, né, de prisioneiros, muitas famílias ficaram ali naquela região, e essas famílias, vamos dizer, as pessoas que se converteram dentro lá da prisão acabaram fundando uma igreja, e existe a igreja até hoje. Inclusive eu estive lá e preguei lá na igreja e etc. Então, quanto mais você prende, tenta amassar, amarrar, tenta segurar, parece que mais a coisa acontece, né? É assim, a igreja de Jesus Cristo é assim. Paulo, ele está aqui, apesar das perseguições, apesar dos problemas, e vocês vão ver que o seguinte ainda acontece aqui, ó.
Tal, tem uma hora que o cara apanha também. Tem a gente apanhando nessa história aqui. Enfim, tem um cara aqui que apanha até não poder mais porque os caras não quiseram deixar ele sem apanhar, sem bater em alguém pelo menos. Okay? Então, o exército é assim, ele cresce. O campo de batalha está aí, versículo 17. Versículo 17. Então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Tipo assim, quer bater, bate, vamos lá. Uhul, todo mundo tá alegrando o povo, pão e circo, pode bater, quebra tudo que é osso, tô nem aí. Então, mas essa cidade aqui é Corinto ainda, né? E é essa cidade que vai ver nascer uma igreja até forte depois no mundo antigo, né? Nessa época. Então, temos um campo de batalha, temos um exército. O que mais que nós temos aí? As batalhas que ocorrem. Porque uma coisa é você ter o campo de batalha onde a coisa acontece, uma coisa é você ter o próprio exército, mas não existe guerra nem batalha sem a própria batalha. Tá? Então o que acontece? Você vê que o texto ali no começo do capítulo fala que Cláudio, né, mandou os caras embora. Deixa eu ver aqui. Pois Cláudio havia no 2 havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Tá? E Flávio Josefo, se alguém conhece Flávio Josefo, alguém conhece Flávio Josefo aí? Alguém? Obrigado, Rony. Flávio Josefo fala que alguns distúrbios ocorreram nessa época, na época de Cláudio, em Roma, por causa de um tal de Cresto, né? É chamado de Cresto, e alguns dizem que esse Cresto é nada mais, nada menos do que uma corruptela, ou uma alteração do nome de Cristo, que é o Messias, né? E é interessante que é justamente nessa época aqui, né, que Flávio Josefo diz que Cláudio mandou os caras embora por causa de um tal de Cresto, distúrbios por causa de Cresto. É o mesmo Cláudio, mesma situação que você vê uma Priscila e um Áquila aparecendo do nada lá em Corinto. Então, muitas pessoas dizem que é justamente por isso. E o fato é que, quando os judeus foram expulsos de Roma, a igreja que estava lá em Roma, ela sofreu um ataque, podemos assim dizer, porque nós temos que lembrar que os primeiros convertidos eram judeus, né? Judeus e gregos, ou prosélitos, né? Que estavam com eles. Então, é sabido hoje que a igreja passou pelo primeiro problema lá em Roma, justamente nessa época aqui. Então, distúrbios, perseguição, é o que acontece toda hora, né? Outra questão que você vê aqui, que existem as batalhas da vida que Paulo passou, era a questão do sustento financeiro. Tá? Por quê? Gente, existem duas maneiras duas formas de sustento financeiro daqueles que trabalham para Deus. Primeiro, Deus sustentando no sentido de que ele recebe ofertas, recebe um salário, etc., da igreja, dos irmãos, e outro é o cara trabalhando por si próprio. Tá? Qual é o modelo de Paulo? Interessante notar que o modelo de Paulo é uma espécie de modelo híbrido. Okay? Paulo, ele era sustentado pela oferta dos irmãos. Quando você lê as cartas de Paulo, você percebe que ele diz lá, obrigado, valeu galera, pelas ofertas que vocês mandaram para mim, isso tem ajudado, tem sustentado aí. Tá? Então, a maior parte do tempo, Paulo era sustentado pelas ofertas dos irmãos. Agora, nesse momento que ele está em Corinto, a gente não sabe por quê, diz que ele começou a usar a sua profissão, que era construir tendas. Tá? É interessante notar, e aí eu peço aqui a ajuda de novo a minha universitária, né, professora universitária praticamente, já podemos dizer um grau mais elevado. A pergunta é, o sacerdote, ele era sustentado pelos dízimos, pelas ofertas do templo e etc. Mas os rabinos não. Os rabinos, os professores, eles eram sustentados ou pelo seu trabalho ou pela oferta que as pessoas davam, tipo assim, como se fosse professor particular, né? O cara vai lá, ensina alguma coisa e aí ele ganha um dinheirinho por aquilo ali. Ou então ele ia trabalhar, sei lá, fazendo alguma coisa de carpinteiro, trabalhar de maquiador, qualquer coisa, fazer alguma coisa para se sustentar, e o sábado eles davam aqueles cursos. É isso mesmo, né? Se eu me lembro da sua aula, acho que foi isso mesmo que eu... Viu? Pronto, acabou, não falo mais nada. O Talmud diz, então o Talmud está dito.
Tá? Então, o sustento financeiro existe de duas formas, mas aqui ele fica 1 ano e pouco, né, sendo sustentado pelo seu próprio dinheiro. Quando chega, eu acho nem 1 ano, quando chega as ofertas de fora, ele para de fazer as tendas. É assim que a coisa funcionava. Ele não vivia só daquilo. No momento em que ele precisou, ele tinha o que fazer. Porque o judeu ele faz isso, né, Rony? Eles aprendem uma profissão para que na hora do aperto ele vai lá e tenha com que sustentar. É isso? Muito bem, muito obrigado. Obrigado por concordar, ficou registrado. Então é o que eu aprendi. Muito bem. Pior se justamente o contrário. Não, não foi isso. Aos 20, ele deve escolher uma profissão. Não sei se você sabe, mas em Israel, até hoje, presta atenção nisso daqui, olha como é interessante. Em Israel, todo o universitário ele tem que fazer 2 cursos superiores, sabia? Tem que fazer 2 cursos, um na área de humanas e outro na área de exatas. Eles são obrigados a fazer isso. Aí você entende por que tem tanta startup lá em Israel. Porque ou eles vão numa área ou eles vão na outra, mas eles têm que fazer os 2. E todas as universidades, eles têm, como é que se chama? Não sei se você sabe como é que é, esses núcleos lá, tem um nome para isso. Núcleos de fomento à tecnologia, uma coisa assim, tá? Que é dentro da universidade e os caras incentivam você a iniciar, a ser empreendedor, a começar o seu próprio business, a fazer alguma coisa lá. Então, você percebe que muito do que você vê de tecnologia hoje vem de Israel. Por quê? Porque lá na universidade os caras já estão fomentando, estão tocando o pessoal para fazer alguma coisa. É uma mentalidade que eu acho, no mínimo, interessante. Né? Muito interessante como que eles veem a questão de sustento. E Paulo, ele é um exemplo disso. Ele era pregador, ou ele era um rabino não, né? Ele é um rabi. Ele é rabi, mas ele... Não é, gente. Ele não é um rabi. Como eu disse para você, ele não é nem rabino nem rabi. Ele é um professor, praticamente. Mas ele é... Não? Só Jesus? Ah, tá. Então tá, tudo bem. Então, gente, esquece. Tinha que dar um fora hoje. Hoje tinha que dar um fora. Não posso ficar sem dar um fora. Mas de qualquer forma, mas ele se sustentava. Eu acho que tinha assim. Depois a gente discute no carro, quando a gente for voltar para cá. A gente sempre faz isso. Sempre faz isso. Outra coisa também, lançamento de maldições. Quando você lê o texto, você vai perceber que os judeus lançam maldições sobre o cara. E não vou apelar de novo para Rony, mas é uma coisa muito interessante na cultura dos judeus e do Oriente Médio, a questão da maldição. Fica aqui do lado. Gente, é incrível essa questão da maldição, né, Rony? Como que os caras fazem? Gente, é assim. Por exemplo, nós estamos aí, como eu falei para vocês, assistindo uma não vou dizer novela porque vai ficar ruim, né? Mas uma série turca, né? Justamente para estar aclimatado nessa situação lá do Oriente. E tem um momento, uma cena lá de que uma mulher, ela está grávida, né? A principal lá, a mocinha lá da coisa, ela está grávida. E aí chega uma outra que perdeu recentemente um filho, não vou contar a história para vocês, mas enfim, ela chega lá e ela começa a dizer assim: você foi culpada pelo meu filho ter morrido. Então eu vou te amaldiçoar. E ela coloca a mão na barriga. No momento que ela coloca a mão na barriga da mulher, a que está grávida, tem um chilique. E aí a mulher começa falando um monte de coisa, assim, porque nem lembro, porque fala um monte de coisa lá, né? Tipo assim, você vai se dar mal, você vai chorar muito, seu filho vai te trazer muita dor, ele vai morrer, e ela fica em pânico. E aí o marido tenta tirar ela, dá uns tapas na mulher e tal. Isso é um caso extremo, ok? Boa série. Não, eu nem te digo o que acontece depois. Mas é interessante essa questão da maldição. Toda hora, né, Rônico? Toda hora quando acontece alguma coisa assim mais drástica na série, a série é um pouco intensa mesmo, mas sempre tem maldição sendo jogada. E a maldição, ela é interessante. A maldição é mais ou menos o seguinte: que aconteça com você tudo aquilo que for de pior possível, ou então, né, se eu não fizer isso acontecer na sua vida, que Deus jogue tudo isso em cima da minha cabeça. É do tipo assim, eles pedem para que Deus vá lá e faça alguma coisa, ou então depois, se a pessoa não fizer, Deus pode fazer alguma coisa com ela. E aí você vai na Bíblia, você vai ver coisas parecidas, por exemplo, lá com Davi. Se você lembra quando o cara está amaldiçoando ele, né? Tem outras histórias também
no Antigo Testamento, que você vê essa questão da maldição próprio. Como é que o profeta Eliseu, acho que é, né? Que ele era careca lá, ele pega e manda o pessoal falar umas coisas lá, e aí. Né, exatamente, não seja careca, não ria do profeta careca, tá? Mas maldição é uma coisa muito importante na vida desse pessoal. E as batalhas também têm a ver com essa questão de lançar maldição. Okay? Parece para nós, o nosso mundo hoje em dia não é uma coisa assim muito, né? Nós somos meio ocidentalizados, não tem essa coisa muito de maldição, não pega, né? Mas eu sempre mando com né? Com a minha ajudinha aqui, com a minha figa, para que o olho grande não pegue também, aquelas coisas básicas, né? Não, mas tem gente que anda com crucifixo, tem gente que anda com lencinho ungido, com a rosa não sei da onde. Você acha que isso aí é o quê? Né? Tenho certeza que começar a mexer nas bolsas, aí, nos bolsos, aí vai aparecer... Não, brincadeira, gente. Então, ação no tribunal. Ação no tribunal. Se vocês forem ver aqui, o cara é lançado lá no tribunal, né? E entra na justiça. E vocês viram recentemente um cara que foi preso esse ano, alguns meses atrás, no meio do ano, se eu não me engano, o cara que foi preso lá na Irlanda por ele não chamar o menino de menina. Não viram essa? Então, lá na Irlanda, um professor, na sala de aula, ele chegou lá e disse, fazendo a chamada, sabe como é que foi a situação, né? Fazendo a chamada, João. Aí o cara falou, João não, eu sou a Maria. Aí o cara falou, João, né, meu filho? Não, sou a Maria. Mas por que você é Maria? Não, sou a Maria. Disse, não, mas você, né? Vamos fazer aqui um teste aqui, você é o João, não é Maria. Aí disse, não, eu sou o João. E aí deu BO, chamaram lá a polícia, etc. Prenderam o cara e ele está até agora preso. Irlanda, nós não estamos falando de um país lá da Coreia do Norte. Pode ver, procura lá na internet. O professor irlandês preso por causa da questão lá da identidade do X e Y lá. É isso que nós estamos vivendo. Vamos ser levados para tribunais se nós tivermos que defender as nossas convicções de fé. Ok? Então, e também tem espancamento, mas espancamento é uma coisa bem trivial, né? Passa desapercebido e bola para frente. Bora, próximo. Ali do campo de batalha, nós temos as batalhas que estão acontecendo, como, por exemplo, as pregações na sinagoga. Agora é o lado positivo, antes era o lado negativo, tá? Por isso que estava do lado de cá e agora está do lado de cá, tá? Então, pregações na sinagoga, certo? Eles batalham com isso, estão lá constantemente pregando, e vocês veem, lendo o capítulo 18, que Paulo estava na sinagoga, ele passa 1 ano e meio, aí finalmente achei, né? 1 ano e meio de ensino na cidade, pregando toda semana para esse pessoal lá. Existem batalhas que são conversões, são as viagens dos missionários, tanto de Silas, quanto de Timóteo, quanto de Paulo, quanto de Priscila, quanto de Áquila, quanto de Apolo. Todos esses caras estão se movimentando e isso é batalha, porque isso não é só uma questão financeira, mas questões de adaptação, questão de cultura, questão de língua, questão de outra região. Eles estão uma hora na Turquia, outra hora eles estão na Grécia, outra hora eles estão em Roma, depois eles estão em Jerusalém, lá na Israel, depois eles estão na Síria e por aí vai. Esses caras estão viajando para tudo que é lado. Tá? E existe nessas batalhas também um aumento de pregadores. Se vocês olharem aqui, você vai começar a contar. Tá? No começo do capítulo você só tem Paulo, depois você tem Paulo, Áquila, Priscila, depois você tem Silas, Timóteo, depois você vai ter Apolo, depois você vai ter aí mais um outro cara que eu já até me esqueci, até o Justo entrou nessa história aí, né? O Tício, e por aí vai. Ou seja, o evangelho expande, o evangelho vai entrando em todos os lugares. Ele não é estático, não é aquela fé parada, né? E que muitas vezes você vê em outras religiões que elas são um pouco mais quietas. Eu acho que porque Paulo estava aqui era bem mais dinâmica, né? Então você tem tudo isso e também o fortalecimento dos irmãos. Que Paulo ele foi na viagem, ele pregou, vai pregando de cidade em cidade, depois na volta a palavra de Deus vai dizendo que ele foi fortalecendo os irmãos da viagem que ele fez, seja em Éfeso, ou seja na Acaia, ou seja lá esqueci o nome agora, da Frígia, ok? Se vocês lerem o capítulo até o final, vocês vão perceber que Paulo ele saiu não só pregando, mas depois fortalecendo esses irmãos que lá estão. Fortalecimento, e esse é o ponto principal para mim desse texto. Não é somente fundar uma igreja e largar aquela igreja e
Deus abençoe, se virem agora porque eu tenho que ir embora e acabou, vou ter que fazer tenda em outro lugar. A questão que Paulo ele trabalha muito é criar uma comunidade, mas não somente criar essa comunidade. Depois que ele cria a comunidade, ele começa a encorpar essa comunidade. Okay? Ele dá sustento para esse pessoal. Ele fica 1 ano e meio ensinando essas pessoas. Ou seja, o evangelho tem essa questão dinâmica, mas ao mesmo tempo ele tem essa questão de você trabalhar as bases. Você lançou o fundamento, mas depois tem que começar a construir. E eu queria passar então para o último momento, que existe um fortalecimento nesse texto. Nesse texto aparece companheiros que fortalecem Paulo, tá? Que é Priscila e Áquila, basicamente. Então, companheiros fortalecem ele, ajudam Paulo a continuar. Eu fico imaginando que Paulo, pelo contexto, ele estava meio capengante aqui. Ele estava meio assim, pois é, será que vale a pena isso aqui? Eu não estou gostando, isso aqui está meio complicado, essa coisa de igreja. Não é para mim, não. Não é para mim, coisa de igreja não é para mim. Até o ponto que diz que o Senhor, versículo 9, o Senhor, né, também fortalece ele, dizendo assim: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo. Para que ele iria dizer não tenha medo se ele estivesse sem medo? Provavelmente Paulo estava naquela, dizia, rapaz, eu apanhei tanto, já fiz tanta coisa, falei, ninguém me ouve, é só confusão, tal. Ele diz assim: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Então é assim, meu filho. Cansou? Tá bom, dá uma descansada aí. Agora, descansou? Não ainda? Mesmo assim, vai para a batalha de novo. Porque na guerra não tem essa questão de você ficar eternamente em descanso. Eu tenho acompanhado aí tudo que tem acontecido no mundo, principalmente na Europa, né? A questão do conflito armado. E é interessante que uma pessoa falou algo muito impactante, né? Ele diz o seguinte: vocês veem lá a guerra que está ocorrendo, né, na Ucrânia e tal, e tem muita gente que é amador, esse é uma pessoa experiente, né, na análise de guerra, e ele diz: tem muita gente que acha que o que vai resolver a guerra é o míssil, que vai resolver a guerra é o tanque, que vai resolver a guerra é o drone, que vai resolver a guerra é sei lá mais o quê. Ele disse: não, tem uma coisa só que vai resolver a guerra, no sentido de dar o final, ou dar a vitória para um dos lados. Uma coisa. Os outros ajudam, mas ele disse o seguinte: se não tiver coturno ou bota no chão, guerra nenhuma é ganha. Em outras palavras, uma batalha precisa de que hajam soldados ocupando espaço no campo. Se não tem soldados lá, você pode largar um monte de bomba, fazer um monte de coisa, mas daqui a pouco pessoas voltam para o outro exército, volta para aquele lugar lá. Ele disse: uma guerra ela é ganha quando um exército formado por pessoas, né, por soldados, ocupam um lugar. Se aquele lugar não for ocupado por pessoas, você pode gastar um monte, por uma hora vai acabar o dinheiro, né, das bombas e tudo mais, que é o que está acontecendo agora, mas vai acabar o dinheiro das bombas e vai sobrar pessoas que vão ocupar aquele local. Ponto. Então, guerra ela é definida por um exército ocupando espacialmente o lugar. Se não for isso, esquece. Então, quando vocês percebem na guerra, aconteceu o avanço, né, da Rússia, porque ela tinha um exército, vamos assim dizer, preparado, e além da questão da munição e tudo mais, bem superior ao da Ucrânia. A Ucrânia conseguiu treinar mais soldados e teve uma contraofensiva. Agora, que morreu muito soldado ucraniano, muita gente lá, os exércitos ficaram iguais. Tá? Por isso que a coisa uma batalha está equilibrada, vamos assim dizer, a guerra está equilibrada. Só que o Putin foi lá e disse: bom, agora vamos pegar os nossos reservistas, um pouquinho aqui, uns 300 mil a 1 milhão de pessoas, vamos colocar no campo de batalha, vamos ver quem é que vai resolver essa situação. Tenta adivinhar quem é que vai resolver a situação. É soldado em campo, não tem outro. Tá? A não ser que você tenha 500 bombas nucleares, você explode todo mundo, mas no final das contas acabou a fumaça, acabou a bomba, alguém vai ter que ocupar aquele local. Então essa é a questão que eu falo para vocês. O nosso exército, agora voltando para a nossa questão,
Nós só vamos conquistar se nós estivermos em campo de batalha. Se a gente estiver dentro do quartel, não vai adiantar nada. Se a gente estiver só pensando, rapaz, puxa, lá realmente está muito confuso lá do outro lado. Mas também, né, Deus abençoe. Se não tiver gente em campo, se não tiver ações, nós não vamos progredir com a expansão, né, do evangelho para outras criaturas. Versículo 5 ainda, além dos companheiros que fortaleceram Paulo, também tem o Senhor fortalecendo Paulo. E no versículo 5, depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação. Está vendo como ele parou de fazer tendas? Agora ele pode se dedicar exclusivamente. Por que vocês acham que ele parou de fazer tendas? Porque quando esses caras chegam, eles chegam já com o sustento ali do ano para ele, toma aqui, a gente arrecadou, pega isso daqui e agora pode se dedicar totalmente, exclusivamente à pregação. Mas então você tem companheiros, né, que estão chegando, que não são amigos necessariamente, mas tem hora que os amigos também vêm. E outro, tem o Senhor que me ajuda a andar para frente. Um exército, ele precisa de motivação. Todo exército precisa ter um moral alto, né, o moral da tropa. Se não tem isso, a coisa cai. Você pode ter o melhor exército do mundo, mas se a moral está baixa, você perde. É como jogo de futebol, né? Se você tem uma alta motivação num time e o outro time está sem motivação nenhuma, pode ser a seleção de estrelas não sei das quantas. O pessoal não vai ter a motivação, não vai fazer com tanto empenho e vai acabar perdendo. Então, a nossa motivação, o nosso fortalecimento vem de Deus. Conclusão, um campo de batalha precisa de soldados bem armados, motivados e com submissão somente ao único Senhor. Paulo se submeteu, Paulo foi, Paulo fez, Silas ajudou, Timóteo ajudou, veio mais gente, veio o reforço, veio Áquila, veio Priscila, depois tem um tal de Apolo, que eu não posso nem entrar aqui na discussão, que nós não temos tanto tempo, mas esse time está crescendo, esse exército está crescendo, as coisas estão ocorrendo e está havendo a expansão do evangelho de uma forma como nunca foi vista antes. Semana que vem, então, Paulo vai para Éfeso, capítulo 19. Mas isso é uma outra história que alguém deverá contar para vocês e Deus abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado pelo tempo, obrigado por essa palavra, obrigado por esse capítulo 18 de Atos. Te agradecemos pela vida desses irmãos que tiveram as suas vidas dedicadas a Ti. Obrigado por cada um, Pai, que se dedicou ao longo dos milênios a pregar a Tua palavra em todos os lugares, no campo de batalha, que não é um parque de diversão, esse mundo é um campo de batalha. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um aqui e que nós possamos ser realmente soldados, que invistam as suas vidas para estar batalhando a guerra que realmente importa, que é essa guerra que nós temos contra o mal, que temos contra o inimigo, que temos contra tudo aquilo que não provém do Senhor. Peço, Senhor, a tua bênção sobre a tua igreja e que possamos, durante essa semana, sermos verdadeiros soldados de Cristo no campo de batalha. Em nome de Cristo Jesus. Amém.